E na prática, como afirma a doutrina e como afirma também a jurisprudência, as duas majoritárias, né? Você busca uma cirurgia plástica estética em que há uma obrigação de resultado. De qualquer maneira, você não gostou daquele resultado obtido. Agora, vejam, você não gostou do resultado obtido, mas dentro dos parâmetros da medicina estética, foram obedecidas as regras daquilo que é considerado como sendo algo normal. Nessa hipótese, se o seu interesse de indenização é meramente subjetivo, não cabe indenização, porque parâmetros objetivos devem ser levados em conta para essa fixação da indenização. De qualquer maneira, atenção, quando há uma alteração da normalidade, além da reparação do dano estético, cabe também a reparação do dano moral, que nessa hipótese deve ser tido como presumido ou in re ipsa. O dano estético, quando presente, gera também um dano moral, que é presumido segundo a nossa jurisprudência. As fixações de indenização têm variado caso a caso de acordo com as gravidades dos danos suportados no caso concreto. Temos alguns exemplos, casos de queimaduras, cortes, cicatrizes, perda de função de órgão, né? São todas hipóteses em que o dano estético está presente, plenamente cumulável com o dano moral. Muito bem, vimos essa pergunta interessante, a nossa segunda pergunta, a nossa terceira pergunta. Vamos agora para a quarta pergunta formulada pelos nossos alunos. Professor, o descumprimento de um contrato pode gerar dano moral? Bom, a jurisprudência do STJ a respeito dessa pergunta, de que o descumprimento de um contrato pode gerar o dano moral, a jurisprudência do STJ tem redimensionado essa questão. Por quê? Porque o STJ tinha um entendimento praticamente consolidado de que o descumprimento de um contrato por si só não gera dano moral. Repito, o STJ tinha um entendimento consolidado de que o descumprimento de um contrato por si só não gera dano moral. Seria aí um transtorno decorrente do dia a dia. Porém, mais recentemente o STJ tem analisado a questão do dano moral por descumprimento de um contrato com algumas ressalvas. Por quê? Porque em muitas situações concretas, o contrato também envolve valores existenciais. Não somente valores patrimoniais, segundo aquela conceituação clássica, que aliás é adotada pelo direito italiano no artigo 1321 do Código Italiano. Nós temos no Brasil e no mundo realidades contratuais que envolvem a dignidade da pessoa humana, a tutela da saúde, a tutela da moradia, a tutela de valores fundamentais protegidos nos artigos iniciais da Constituição, do artigo 1º até o artigo 6º. E o que fez a jurisprudência do STJ? A jurisprudência passou a entender, num primeiro momento, que o mero descumprimento de um contrato de plano de saúde poderia gerar danos morais presumidos. Por quê? Porque, afinal de contas, se uma empresa de plano de saúde nega a internação por algum motivo muitas vezes que não tem fundamento, fazendo com que o consumidor tenha que ingressar em juízo para buscar uma internação, há uma violação do direito à saúde. Afinal de contas, o contrato de plano de saúde gera justas expectativas a respeito dessa tutela fundamental que está no artigo 6º da Constituição e que envolve o princípio de proteção da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Do plano de saúde, nós já temos outras aplicações. E, aliás, do plano de saúde, eu me lembro de uma decisão de 2005 do STJ, do então ministro Jorge Scartesini, que fixou a indenização pelo descumprimento do plano de saúde em R$50 mil. Valor considerável, procurando aí aquilo que nós consideramos como caráter pedagógico da indenização. Hoje há uma extensão dessa interpretação também para contratos envolvendo a moradia. Em decisão do ano de 2011 do STJ, se entendeu que o sujeito que fica sem receber o imóvel por anos a fio, celebrou um contrato de incorporação imobiliária e não recebeu o imóvel 12 anos depois, somente, nesse caso, o dano moral também está presente e seria um dano moral presumido. Eu, particularmente, repito a vocês, fico na linha desses entendimentos e mais, proponho aqui uma interpretação doutrinária que é a tendência que nós temos hoje no que concerne ao dano moral por descumprimento do contrato.
A proposta doutrinária é, se eventualmente o contrato envolver valor fundamental protegido na Constituição, o seu descumprimento pode gerar dano presumido. Isso acontece nas hipóteses de saúde, isso acontece nas hipóteses de moradia, e a tendência da jurisprudência brasileira é que essas hipóteses sejam ampliadas, ou seja, sejam ampliadas as hipóteses de dano presumido quando o contrato envolve valor fundamental protegido no texto maior. Essa interação entre o direito civil e o direito constitucional, aliás, é uma tendência do direito civil contemporâneo, do direito civil pós-moderno, é a tendência daquela linha proposta por parte considerável da doutrina do chamado direito civil constitucional, que é a interpretação dos institutos civis a partir da Constituição e dos princípios constitucionais. Essa ideia do direito civil constitucional está na pauta, na ordem do dia do direito privado brasileiro e acaba orientando essa nova interpretação que temos hoje no direito civil quanto ao dano moral por descumprimento do contrato. Excelente pergunta essa formulada pelo nosso colega. Vamos então para a última pergunta formulada aí pelos nossos alunos. O dano moral pode ser tabelado? Bom, também faremos aqui aprofundamentos a respeito dessa questão do tabelamento do dano moral. Como eu disse a vocês, alguns chegam a sustentar a necessidade de um tabelamento do dano moral para uma maior segurança jurídica. Aliás, é o que pregam muitos dos processualistas brasileiros no que concerne a uma busca de parâmetros efetivos para o dano moral. Chegou-se a afirmar até que o STJ teria uma tabela de dano moral. Na verdade, não me parece que o STJ tem uma tabela fechada de dano moral. Na verdade, o STJ tem molduras para a fixação do dano moral. E é muito diferente você pensar numa moldura com parâmetros, com alguns tetos e uma tabela com valores já fixados. O STJ, na verdade, tem um teto que até é superado e já foi superado em alguns casos de dano moral, envolvendo a imprensa brasileira. Um teto que o STJ adota, mais ou menos, não é um teto máximo, ele é superado, repito, é um parâmetro de 500 salários mínimos, né? E o STJ, muitas vezes, até tem trabalhado em morte de pessoa da família, além também desse suposto teto. O que, na verdade, se busca com dano moral é a tutela dos direitos e não a segurança. Na verdade, eu penso também que a segurança jurídica é um verdadeiro graal jurídico, algo que o aplicador procura e nunca encontrará. E o próprio STJ já afastou os tabelamentos efetivos. Existia uma súmula do STJ de grande aplicação, envolvendo a lei de imprensa, a súmula 281 do STJ, que dizia que o tabelamento do dano moral previsto na lei de imprensa não teria aplicação, justamente porque o tabelamento viola o princípio da isonomia. Deve-se tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais. Os senhores imaginem, por exemplo, né, o teor da súmula 281 do STJ, que afastava o tabelamento aplicado para a lei de imprensa, mas os senhores imaginem um caso de morte de pessoa da família. O sujeito, uma possibilidade de tabelamento por lei, por exemplo, o sujeito que ama o pai teria direito à indenização igual ao sujeito que odeia o pai. Então se dá um tratamento igual para quem é desigual, violando essa máxima da isonomia do artigo 5º, que está lá na nossa Constituição. Veja aí mais uma interpretação de um Instituto Civil a partir de parâmetros constitucionais, levando aí a um caminho sem volta do direito civil constitucional. Aliás, entre os autores do direito civil constitucional, eu destaco aqui as palavras da professora Maria Celina Bodan, que afirma que o tabelamento do dano moral viola a dignidade humana, até porque ela segue o entendimento de que o dano moral seria, muitas vezes, a concretização da violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana, retirado, mais uma vez, do artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Então, essa questão do tabelamento do dano moral, na verdade, foi afastada pelo próprio STJ, pela súmula 281, que fala do tabelamento relativo à lei de imprensa, ao passo que eu entendo que não é possível o tabelamento do dano moral. Essa é uma opinião compartilhada por muitos civilistas e é uma opinião que deve ser considerada para fins de prova, né? Fica aí, mais uma vez, a ressalva de que, quando se fala de dano material, a indenização deve ser fixada de acordo com todos os prejuízos materiais suportados.
Quanto ao dano moral, existe